make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez e hoje em História a gente vai trabalhar o capítulo 7 do livro, tá? Que fala sobre a emancipação política das colônias espanholas. Aliás, emancipação é a mesma coisa que independência, então a gente vai trabalhar esse processo de independência, de libertação das colônias espanholas aqui na América. Na última aula nós trabalhamos a independência das colônias inglesas, né, da América do Norte. E agora a gente vai continuando esse processo aí de libertação das colônias aqui na América e vamos falar das colônias espanholas, tá bom? Desse processo de libertação. Bora começar então, pessoal? Vamos lá então, galera. Então, como eu já adiantei para vocês, a gente vai trabalhar esse processo de independência da América espanhola, tá? Então, o capítulo 7 vai trabalhar nessas condições históricas e de que maneira, quais foram os fatores que levaram essa luta, essa briga pela independência lá no século XIX. Tá bom? Vamos lá. Condições históricas. Como é que era a colônia espanhola nesse momento aí, né? Como é que era a colônia aqui na América da Espanha? Exploração dos recursos naturais e minerais das áreas dominadas, tá? Então há justamente, principalmente ouro e prata aqui, os espanhóis exploraram muito. E com isso eles acabaram dizimando boa parte da população nativa aqui da América, tá bom? Dominação, olha, como eu falei para vocês, sobre os incas, astecas. Os maias nesse momento eles não estavam mais aqui nesse processo, mas eles acabaram ocupando o território onde eles haviam habitado e lá encontraram também riquezas, tá bom? E outros nativos. Expropriação de terras, ou seja, eles tomaram as terras e exterminaram boa parte desses nativos aí. Só lembrando, menos os maias, porque eles não entraram em contato com os maias, beleza? Vamos lá. Então eu trouxe esse mapa que tem até no livro de vocês aí, galera, que fala dessas colônias espanholas na América. Eu acredito que dê para ver vocês visualizarem bacana aí, né? E aí você já tem a divisão após o processo de independência, né? México, onde hoje é o México, naquela época era Nova Espanha, como está aí no material de vocês. Vocês podem visualizar no livro melhor isso daí, tá? As colônias da Nova Granada, vice-reino, né? Aqui você tinha províncias e vice-reinos, né? Vice-reinados aqui, tá bom? Então foi esse processo aqui que acabou gerando conflitos, né, lutas pela libertação. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, que era a colônia de Portugal, aqui, quando eles lutaram, acabaram esse processo de luta de independência, pessoal, você tem formação de países. Aqui não, no Brasil você tem uma unidade. Mas isso a gente vai deixar para um outro contexto, quando for falar do Brasil, tá bom? A gente vai concentrar nossos esforços nas colônias, nossas atenções também, né, nas colônias espanholas aqui na América, tá bom? Bora lá, galera. Então, vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês têm que entender. Quem era a elite aqui na América? A elite crioula. Crioula era justamente um grupo de nascidos já na América, filhos de espanhóis, que tinham certo poder aqui, mas era um poder mais local, porque quem mandava aqui eram os espanhóis vindos lá da Espanha, sob a ordem da coroa espanhola. Tá? Olha aqui, ó. Essa elite crioula foi a elite que se formou aqui. Uma mistura de espanhóis, nativos, tá? Que formou essa elite aqui colonial, local, tá bom? A elite crioula. Liderança no processo de independência das colônias espanholas. Eles foram os líderes, né? Quem era a elite crioula, né? Eles eram os poderosos que ficaram insatisfeitos com a dominação, no caso aqui com a exploração espanhola, e eles queriam mais participação política. Então eles basicamente lideraram todos os processos de independência aqui, todas as lutas que teve ao longo aí da América Espanhola, tá bom? Vamos lá, alguns fatores, galera. Você tem a rigidez no controle espanhol sobre as colônias, tá? Lembre-se que a elite crioula era somente das colônias. Quem vinha de lá de fora, da Espanha para cá, eles eram chamados de chapetones, tá? Que eram pessoas indicadas pelo rei para comandar todo o território aqui, tá bom? Essa rigidez, né, se dava a partir do Pacto Colonial Espanhol, ou seja, o exclusivismo, da mesma forma que se tinha aqui no Brasil Colônia, aquele Pacto Colonial, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, lá em Portugal, no caso do Brasil, aqui na Espanha é a mesma situação. Quer dizer o quê? Que os colonos aqui na América Espanhola só poderiam comercializar, só poderiam comprar produtos que viessem diretamente da Espanha, ou sob as ordens da coroa espanhola, das autoridades espanholas também. E eles, né, as autoridades espanholas e a coroa espanhola, elas acabavam ditando aqui qual era o preço que eles iriam vender, qual era o preço que eles iriam comercializar. Então esse controle aqui foi um dos motivos aí, um dos fatores que mais insatisfez a elite crioula, porque elas não tinham esse tipo de liberdade aqui, tá bom?
Bora lá. E aí você tem aqui a ideia deles, a emancipação como solução, ou seja, a luta pela sua liberdade, ou seja, a liberdade como uma solução para acabar com esse pacto colonial, tá bom? É muito comum nessa época, tá? Na colônia metrópole existia esse exclusivismo, ok? Influências e contexto, galera. Ideias iluministas introduzidas na colônia. Novamente, você tem aí uma relação do movimento que estava acontecendo no século XVIII, que era o iluminismo, tá? Ideias liberais, ideias de liberdade, que foram introduzidas aqui na colônia aos poucos, tá? Aqui nas colônias da América, tá? E aí eu já digo para vocês, todas as colônias, tanto dos ingleses, quanto dos espanhóis, tinha algumas colônias francesas também, dos portugueses, tá? Essas colônias acabaram recebendo essas ideias e acabaram se inspirando para lutar pela sua independência, pelas suas independências, tá? E aí, galera, outra influência que se teve aqui, ó, a primeira luta de libertação de colônia na América, a independência das 13 colônias inglesas que a gente estudou na semana passada, em 1776, serviu de inspiração para que os espanhóis, para que os colonos aqui da colônia espanhola também lutassem, tá bom? Porém, além disso, o que mais pesou aí, o que mais facilitou também para que eles começassem a se organizar e lutar, foi isso aqui, ó, a Revolução Francesa e isso aqui, ó, a invasão napoleônica à Espanha. Esse último fator aqui foi decisivo, por quê? Porque Napoleão Bonaparte, tá, que estava expandindo os domínios da França, né, estava construindo um império napoleônico na Europa, invade a Espanha em 1807, retira do trono o rei Fernando VII, tá, e coloca o seu irmão, o José Bonaparte. Tá? Então, o que foi que aconteceu? As colônias se recusam a obedecer ao José Bonaparte e a Espanha estava muito ocupada e concentrada nesse processo, nessa briga aqui, e isso facilitou que os crioulos aqui na América se organizassem, tá? Sem interferência, assim, digamos, direta das autoridades espanholas, eles se organizassem para lutar pela sua independência. Tá? Então, qual é a relação que se tem da invasão napoleônica à Espanha com o processo de libertação aqui? Porque quando a Espanha ela foi invadida pelo exército napoleônico, as colônias encontraram ali digamos assim, um momento ideal para se organizarem e lutar contra esse domínio espanhol aqui na América, tá bom? Esse momento de enfraquecimento, vamos dizer assim, tá? Olha lá, galera, passando aqui para vocês. Esse cara aqui, ó, é justamente o José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, tá bom? E aí você tem, de fato, em si, o processo de emancipação política das colônias espanholas. Vamos começar aqui com o vice-reino da Nova Espanha, que hoje é o atual México, desde 1821. Olha o que aconteceu aí, galera. Foi um dos primeiros aí a lutar e a se organizar para se libertar. Mas também você tem um diferencial desse processo de luta aqui da Nova Espanha, pessoal. Por quê? Houve participação popular no início. Indígenas, mestiços, camponeses, eles também acabaram lutando, né? Acabaram ficando insatisfeitos com essa dominação. E mais do que isso, pessoal, o projeto dessa população aqui, tá? Era também uma reforma social, uma profunda reforma social. Como, por exemplo, o fim da exploração e da mão de obra indígena, a reforma agrária, ou seja, divisão igualitária, e igualdade jurídica, ou seja, eles queriam ser julgados da mesma maneira que os crioulos, que é a elite daquela época. Tá? Porém, essas reformas sociais não estavam no projeto dos crioulos. Os crioulos não queriam que isso aqui mudasse. O que eles queriam, os crioulos, galera? Eles queriam somente assumir o poder, ter autonomia, tá? Sobre aquele território. Então, isso aqui, de certa maneira, foi, digamos, um embate interno aqui nesse território. Porque eles lutavam contra a dominação espanhola, né, para acabar com a dominação espanhola, e eles acabaram lutando entre si, os populares e os crioulos, por conta dessas ideias diferentes. Tá? E aí, pessoal, quem foram os líderes populares aqui nesse início? No início desse processo de luta aqui no que é o México hoje, né? Os padres Miguel Hidalgo Costilha, José Maria Morelos e o camponês Pavon e Vicente Guerreiro. Eles lutaram, lideraram a revolta popular, tá? Porém, eles foram presos pelos crioulos e acabaram sendo executados aí, tá? Esse movimento, como eu falei para vocês, era contrário ao projeto dos crioulos, da elite. Eles queriam somente assumir o poder e manter a estrutura social que até então existia, tá? E aí o que acontece, galera? Em 1821, olha o que aconteceu. O general Agustín de Iturbide
combateu justamente a revolta popular e declarou a independência do México. Ele se autodeclarou imperador. Ele prendeu os revolucionários populares aqui, matou muitos deles aí, tá? E acabou instaurando uma monarquia aqui, né? Foi a única colônia que de início foi uma monarquia. Foi a única colônia espanhola que se teve uma monarquia. Ele se autodenominou em 1821 imperador nesse momento, tá? Mas aqui você já tem um momento de desligamento, perdão, da metrópole espanhola, tá bom? Depois, pessoal, o que foi que aconteceu? Nem todo crioulo ele era favorável à monarquia. Boa parte dos crioulos eles já pensavam numa república, naquela ideia de liberdade e com a república nesse território. E o que foi que aconteceu, pessoal? Por conta dessas brigas internas entre os crioulos, o general Agustín acabou sendo morto e o general Guadalupe Vitória foi colocado como primeiro presidente do México em 1824. E até hoje nós temos uma república lá naquele país, tá bom? Aqui você tem um primeiro movimento que antes era popular e depois passou a ser crioulo, tá bom? Brigas internas aí marcaram esse processo, beleza? Bora passar aqui? Capitania Geral da Venezuela e o vice-reino da Nova Granada. Onde é que é isso daí, galera? Venezuela, a partir de 1806, sob a liderança do general Francisco de Miranda, tá? Onde era mais ou menos aqui, ó. Venezuela, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Venezuela. Nova Granada seria o que hoje é a Colômbia e o Equador, essa região bem aqui, ó. Então quer dizer que aqui, basicamente, ao mesmo tempo, eles lutaram, tá, para essa libertação. Aliás, falando nisso, pessoal, as lutas que aconteceram aí tiveram um outro fator, uma outra característica. Elas estavam acontecendo quase que simultaneamente. Então quer dizer que a coroa espanhola, as autoridades espanholas tiveram dificuldade porque em todo canto estava explodindo aí essa onda de libertação, essa onda de luta pela liberdade. Tá bom? E falando mais especificamente agora da Venezuela, do vice-reino da Nova Granada, você tem um processo aqui que acaba influenciando tanto um na liberdade do outro, aí, tá bom? Em 1806, como eu falei para vocês, a luta começa na Venezuela, sob a liderança desse general bem aqui, tá? Do Francisco Miranda. E aí o que acontece, pessoal? Houve repressão das tropas espanholas e esse general acaba morrendo na guerra mesmo dita, né? Entre os revolucionários, entre os crioulos e as autoridades espanholas, tá? E depois, para assumir, tá? Um cara muito conhecido, quando se fala em libertação da América, né? Quando se fala em luta pela independência da América, a gente jamais deve esquecer de um cara chamado Simão Bolívar, né? Esse cara bem aí, ó. Ele foi o líder na luta pela emancipação da Venezuela, depois da Nova Granada, tá? Ele vai também influenciar outras colônias a se libertarem. Então, quando se fala em independência das colônias, a gente sempre vai falar desse cara aqui. Inclusive, alguns países aí, Venezuela, hoje mesmo, né, Equador, Colômbia, digamos assim, na sala do presidente da república lá daquele país, tem uma pintura desse cara aí, do Simão Bolívar, que ele foi um dos caras que liderou, a libertação da América Espanhola. Ele queria, pessoal, digamos assim, uma nação. Não queria países separados aí, ele queria uma nação por completo. Só que ele acabou não conseguindo fazer isso. Mas ele foi bastante decisivo porque ele liderou boa parte das guerras, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ele libertou a Venezuela em 1819, continuou o conflito com as tropas espanholas. A Colômbia em 1819 também e o Equador em 1822, tá? E o que isso quer dizer, pessoal? Que ele sozinho aí, com as suas tropas, acabou liderando a libertação dessas três colônias, né, desses três territórios. Ele chegou até a formar um país, uma nação aí chamada Gran Colômbia. Só que por divergência, né, de território, de ideias aí, acabou se separando novamente, tá bom? Olha só, pessoal. Essa Gran Colômbia, que foi formada em 1823, não deu muito certo e que logo em seguida acabou se separando de fato. E aí você tem países independentes, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Vice-reino do Rio da Prata, para a gente finalizar essa primeira parte aqui da nossa aula, tá? É bem aqui onde está circulado no mapa de vocês, tá? Onde era o vice-reino do Rio da Prata? Você tem hoje a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Inicialmente, quais foram os territórios que se libertaram aqui, galera? Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Bora ver como aconteceu aí? A Bolívia a gente vai ver aí na próxima aula, tá bom? Olha aí, ó. A partir de 1810, o movimento liderado pela elite crioula que se organizaram em um cabildo. Um cabildo era um órgão administrativo, é como se fosse uma câmara municipal deles aí, né?
Então, só que esse território imenso aqui, claro que teve divergências. E eles acabaram, digamos assim, entrando em conflito entre si. E eles se separaram nesse momento, tá? Esses conflitos internos, como eu falei para vocês, tá, levou justamente a cada território aqui ter seu próprio processo de emancipação, tá bom? Então, o que se tem em comum aí nesse processo, galera? A liderança dos crioulos, tanto desde do México até aqui na América do Sul, tá bom? Em 1811, os paraguaios tomaram o governo das autoridades espanholas. O território do Paraguai foi um dos primeiros a se libertarem aí, tá bom? E você tem como líder da libertação paraguaia Gaspar Francia, lá naquele país. Hoje ele é tido como um herói, o símbolo da libertação, o símbolo da liberdade paraguaia, tá? E ele manteve uma política isolacionista durante 26 anos aqui, tá? Entre si aqui no território, sem ter contato com outros territórios aí, sem fazer associação com ninguém, tá bom? Isso é política isolacionista. Em 1816, os argentinos se declaram independentes, né? se dizem independentes da Espanha, tá? Eles tentam formar uma província, né? Província Unida, ou então União do Rio da Prata, só que não dá certo, né? Por quê? Porque o Paraguai acaba não aceitando essa proposta deles, e eles acabam se separando de fato, tá bom? E o Uruguai, pessoal? Esse país bem aqui assim, o Uruguai. Vocês sabiam que já pertenceu ao Brasil, o Uruguai? Antes era chamado de Cisplatina, província Cisplatina. Tá? Na época em que a coroa portuguesa estava aqui no nosso território, a corte portuguesa estava aqui no nosso território, é um assunto que a gente vai ver lá no processo da independência do Brasil. O que foi que aconteceu? O Brasil acabou incorporando o Uruguai. Tá? Em 1825, ele acaba se libertando do Brasil. O Uruguai ele se torna província do Brasil em 1817. Tá? Então, depois de muita luta, depois de muitas guerras e até a ajuda da Argentina, o Uruguai se torna realmente república, né? República Oriental do Uruguai, em 1825 se liberta do Brasil Império aí, né? A gente vai trabalhar que o Brasil, que depois se tornou independente, ele acaba se transformando num império, tá bom? Mas isso vai ficar aí para uma próxima aula, um próximo assunto da independência do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa nossa aula de hoje. Vocês viram que foi um pouquinho extensa porque tem alguns detalhes que não podem, né, passar em branco, tá? Então a gente vai ficando por aqui para não ficar mais longa a nossa aula, tá? A gente vai ficar até a página 33, indo para 34. Aí na página 34, Capitania Geral do Chile, até o final do nosso capítulo, o professor Roberto Llamas ele vai entrar com vocês na semana que vem, tá bom? Para a gente terminar o nosso conteúdo, beleza? Então veja bem, pessoal, para a gente terminar de fato, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Aí na página 31, eu vou ajudar vocês a resolver essa questão aí, tá? Vou dar uma explicadinha para vocês. A primeira questão diz o seguinte: qual é a relação entre a invasão de Napoleão Bonaparte ao território espanhol e os movimentos de emancipação política das colônias espanholas na América? Qual é a relação da invasão napoleônica? A gente viu lá no começo que foi um dos principais fatores, né, que, digamos, facilitou esse processo de luta. Porque Napoleão Bonaparte, as tropas napoleônicas invadem, retira o rei, certo? O rei Fernando VII do poder, ok? E acaba colocando o seu irmão José Bonaparte. E isso deixou a Espanha enfraquecida e favoreceu os crioulos aqui na América a se organizarem para lutar contra o domínio dos espanhóis, tá? É mais ou menos assim que tu vai colocar nessa resposta. Segunda questão, meninos. Nas sociedades estabelecidas nas colônias espanholas, quem eram os crioulos, que eu falei tanto hoje para vocês aqui na nossa aula? Quem eram os crioulos? A elite colonial, filhos de espanhóis nascidos na América, né? Eles dominavam, digamos, localmente, tá? Mas eles eram ainda dominados pela elite espanhola, tá bom? Ou seja, existia um nível acima deles aí, que foi por causa disso que eles lutaram, né? Para ter o domínio total do território. Os crioulos eram a elite, tá? Formada aqui na colônia, filhos de espanhóis nascidos na colônia, tá bom? E qual a importância no processo de emancipação? Eles lideraram o processo de emancipação, eles lideraram as lutas pela independência, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, tá? Qualquer dúvida me chama o professor Roberto e nós estamos aí para ajudar. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.